Na cruz, Cristo libertou a humanidade, libertou o homem da morte. Aquilo que Deus, a sentença que Deus deu a Adão, depois do pecado. Eres pó, do pó viestes, ao pó tornarás. Só isso, nada mais. Não disse que ele ia passar a eternidade num lugar chamado tormento eterno, que o cristianismo chama de inferno. Deus não disse, mas o cristianismo disse. Então ele vai contra o que Deus disse. E tudo aquilo que os evangelhos do reino, e mesmo no Antigo Testamento, os evangelhos, não os evangelhos, mas as escritas dos profetas, o que Deus disse que vai fazer com o seu povo, o povo de Israel, a purificação, a lavagem. Nunca disse que eles serão lançados num tormento eterno. Deus não disse. Mas o cristianismo diz. Então ele vai contra a verdade de Deus. Então a gente fica pensando, né? Mas quem vai contra a verdade de Deus? Desde o início. Lá no Éden, quando Deus disse a Adão para que ele não comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim, que o dia que comesse, certamente morreria. E depois que o indivíduo se apresentou a Eva e disse: não morrerás, certamente não morrereis. Deus disse: morrerás, e o indivíduo disse: certamente não morrereis. E a Eva acreditou nisso. Ela deixou de acreditar na verdade de Deus, na palavra de Deus, do Criador, do Todo-Poderoso, para acreditar na palavra do mentiroso, do enganador. E é mais ou menos isso que o homem faz hoje, né? O homem que está lá fora é livre. Depois ele entra num sistema e ele dá crédito ao que o homem fala. Ele acredita no que o homem fala e não no que a Bíblia diz. Mas ele não é culpado disso, porque ele não tem entendimento. Ele é como uma criancinha que entra no primário e dá crédito a tudo que o professor ensina, que é a verdade. Mas no caso do cristianismo, não. Ele não entende nada da Bíblia e pede que alguém lhe ensine. Aí entra o problema. Tudo contra a verdade de Deus. Deus nunca disse que vai mandar a sua criatura por um tormento eterno. Porque se fosse assim, qual o propósito de Deus criar o homem do pó da terra, soprar em suas narinas o sopro de vida, o espírito de vida, para depois lançar num tormento eterno? Não, mas segundo o cristianismo não, mas porque o homem não aceitou, o homem não se arrependeu dos seus pecados. Agora imagine uma pessoa, um homem qualquer, ele constrói um objeto para o mal. Ele coloca tudo que não presta dentro desse robô. E depois ele diz: agora se você não fizer o bem, eu vou te destruir. Não te destruir, mas fazer você sofrer a eternidade. Ele está pedindo o impossível. Ele está dizendo o impossível para aquele robô, que ele criou aquele robô para o mal. Aquele robô não vai poder fazer nada a não ser o mal, que ele foi criado para aquilo. Então, mais ou menos assim, Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança,
o pecado entrou e ele permitiu que a procriação continuasse. Agora o homem tem que deixar de pecar, porque se ele não fizer isso, ele vai ser lançado num lugar chamado tormento eterno. Então, por falta de entender o que é evangelho do reino e o evangelho da graça, o que é lei, o que é graça, o que é a obra de Cristo, o que é antes da cruz e o que é depois da cruz, é que o cristianismo dos gentios não leva nenhuma boas novas ao mundo. Boas novas, mensagens de boas novas, mas novas de terror. É o que é.